Boa noite a todos, mais uma vez, preparando-se para o nosso encontro, e nós vamos pedir a Jesus para que Ele seja conosco, nos orientando nas nossas reflexões de hoje, né? O tema hoje vai ser sobre a história do O Conferencista Atribulado. Trata da paciência. Então, conta-se que no amanhã de domingo, né, o Gustavo Torres, ele estava na sua casa, se preparando para realizar uma conferência, né? Então, ele estava lá, fez sua oração, sentou-se na sua mesinha lá para elaborar o estudo do que ele queria falar para as pessoas, né? Então, ele fez uma prece sentida, leu alguma coisa do Evangelho, né? E começou a meditar. Então, daí ele começa a elaborar umas frases. Então, eu até copiei aqui as frases que ele elaborou. Então, ele disse assim: depois de renovadora prece, começou a escrever sentidamente. Então, ele diz: o próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor do nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. Suporta a dificuldade com valor, porque a provação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. Aí, de repente, ele nessas reflexões, né, ele escuta a senhora, a criada dele, entra na sala, né, trazendo um chocolate quente para ele. E quando ele menos espera, ele vê que tem uma mosca no leite. Mas ele, de toda a calmaria que ele estava, ele se transformou, né? Olhando para a senhora, né? Como que ela fazia uma coisa dessa, né? Que falta de consideração era essa? Ela achava que ele ia beber aquilo, com um negócio daquele tamanho, ela não tinha enxergado. E ela vira para eles pedindo mil desculpas, né? Que ela realmente não estava bem da visão e não via. E não viu que tinha uma mosca ali, né? Ele, indignado, ele disse para ela: se não serve para o serviço, né, tá dispensada, vai embora. E de repente escuta, conversando com ela, escuta lá fora um estrondo, né? E ele percebeu que um caminhão entrou, derrubou o muro da casa dele. Ele lá já deixa a senhorinha ali, sai correndo, xingando, já chutando tudo que tinha pela frente. Chega para o homem e diz: que falta de responsabilidade é essa, né? Chamou o homem o mais bonito que ele chamou era criminoso, né? E o Senhor pedindo mil perdões, perdão, Senhor, eu vou pagar, nós vamos ver tudo o que vai acontecer, porque eu tenho a cabeça, eu estou preocupado, né? Porque meu filho faz dias que anda doente, eu não estou conseguindo, né? Tá com a cabeça no lugar. Mil perdões. O senhor vai resolver isso é com a polícia. Entra lá para dentro, já vai ligar para a polícia. E isso tudo na base do xingamento completamente descontrolado. Quando eu olho de novo pelo janelão, entra um bocado de crianças na plantação dele, dos cravos que ele tinha plantado. As crianças entram tudo ali para ver o que tinha ocorrido, né? Destrói toda, pronto. Aí o dia para ele foi aquela escuridão, né? Então ele entra desesperado lá, enquanto a polícia chegava, ele baixa a cabeça na mesinha dele, né? E para surpresa dele, ele encontra, né, uma frase que ele mesmo tinha escrito, né, que diz assim, né, na mesa destacava-se minúsculo cartaz em que releu o formoso dístico aí grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se. Deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera, reconheceu quão fácil é ensinar com palavras e quão difícil é instruir com os exemplos, e envergonhado passou a refletir.
né? Então, hoje nós vamos tratar da paciência, né? Que é uma coisa que o que aconteceu com o Gustavo Torres é uma coisa que acontece com todos nós, né? Ele, por ser um homem de fé, um homem de estudo, de conhecimentos, né? Se preparando, né? Para fazer uma conferência sobre a arte de ajudar, ele foi posto à prova, né? Em nenhum momento ele teve paciência com a senhorinha da casa dele, com o homem, com as crianças, né? Completamente desequilibrado. Não pensou em nenhum minuto, não refletiu. Agiu por instinto, né? E quando a gente não tem paciência, né? Começa a entender o que é difícil a gente se deparar com os nossos próprios defeitos, né? Porque falar é uma coisa e exercitar, como é que se diz, praticar aquilo que a gente está dizendo são outros 500, né? E às vezes não é fácil não, mas a gente tem que dar essa passada. A cada dia, cada tema que nós estamos discutindo aqui, que é uma pérola para o nosso espírito, a gente aprende e se identifica o quão ainda nós temos que nos transformar, né, diante das leis divinas, né? Então, justamente esses acontecimentos, né, que foram exemplificados aqui, logicamente é uma simbologia utilizada para que a gente se identifique, né, coisas ruins, né? Então, né, tudo estava tão bem, tão tranquilo, mas justamente as coisas ruins vieram para ele, como acontece na nossa vida também, para que a gente veja até onde vai o nosso grau de entendimento, quais são as atitudes que nós vamos tomar em relação a tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Então, os acontecimentos ruins justamente são para que a gente possa aprender a agir e a reagir. Como que a gente vai agir e reagir diante das adversidades da vida, né? Se nós vamos ter amor, se nós vamos agir com amor, com tolerância ou intolerância e impaciência, como aconteceu com Gustavo Torres, né? Então tá, no Livro dos Espíritos, antes de ler o Livro dos Espíritos, tem uma partezinha do livro na Bíblia de Eclesiastes 3, que fala que tudo tem o seu tempo, né? O tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Então, entre essas coisas, entre uma e outra, existe um caminho aí, né, que nós precisamos aprender a ter a paciência entre o plantar até o colher, né? Por quê? Porque vai existir um tempo. E todas as vezes que nós tentamos adiantar esse tempo, a gente provavelmente se deu mal em alguma coisa, né? Porque estamos adiantando aquilo que não está pronto ainda, né? Então, para que a gente tenha muito cuidado nas nossas realizações, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, né? Para a gente ter essa paciência, buscar aprender a ter a paciência, né? Então, no Livro dos Espíritos, eu peguei 2 questões que fala da lei de destruição, né? Que para a gente refletir, que Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são as catástrofes, né? São os acontecimentos ruins que acontecem na nossa vida, né? Então eles respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E
que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então, justamente as coisas ruins, as catástrofes, as coisas que a gente considera como coisa ruim da nossa vida, justamente são elas que vão nos impulsionar para frente, para que a gente tenha uma reação, e de preferência que seja uma reação de melhoria, que nos impulsione para que a gente vá usar a inteligência, a gente vai usar a abnegação, a gente vai usar o devotamento, porque nós vamos, por exemplo, ajudar o outro, né? Se ainda não domina o egoísmo. Então, quando o egoísmo não nos domina, a gente é impulsionado a servir. Então, é uma grande oportunidade. A gente vê que quando acontecem as grandes catástrofes no Brasil, quantas pessoas se mobilizam para servir, para ajudar, né? O Miramês, ele faz um comentáriozinho, eu peguei só uma partezinha, que os flagelos são provas morais e processos de despertamento das criaturas. Somente passando por esses testes, as almas se capacitam para as novas subidas. Como exercitar a inteligência? Se nada existe que possa irrompê-la, quer dizer, brotar, né? São as necessidades que a fazem progredir. Esses são os meios que Deus usa para o bem da humanidade, né? E justamente dentro dessas adversidades, da dor, é aonde nós vamos aplicar a questão da nossa paciência. Porque saber que entre o plantio e a colheita existe um tempo, né? E se a gente não tiver paciência de esperar o fruto amadurecer, a árvore está pronta para nos dar o fruto, nós vamos comê-lo verde, não teremos o sabor da fruta que ela poderia nos dar, né? Outro que fala sobre as penas e os gostos terrenos, uma questão da 924. A outra era 740, esqueci de dizer. Na 924, há males que impedem da maneira de proceder do homem, há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar, quer dizer, os justos poderiam evitar isso. Deves resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, que ele é dado aurir, quer dizer, extrair consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, sem aceitar, sem queixume, sem murmurar, porque tudo que está acontecendo, a pandemia, ela tem um objetivo, é para o crescimento, né? Cada um está reagindo e agindo de uma maneira. Então, ele vai agir e reagir de acordo com o seu grau evolutivo, com seus sentimentos, né? Que nos impulsione para a frente. Então, de alguma forma, nós vamos aprender alguma coisa com tudo que acontece na nossa vida, né? Eu peguei um trechinho aqui do Miramês também, que ele diz: esforça-se para evitar o mal, esforçar-se para evitar o mal deve ser o trabalho do homem de bem. Contudo, há males que se encontram de tal maneira radicados como o karma a gritar dentro de nós. E nesse caso, o mais acertado é orarmos, trabalhando honestamente e esperarmos, sem cruzar os braços, que o Cristo passe a operar em nós, ajudando-nos a carregar a nossa cruz. Jesus nos pediu para orar e vigiar. No entanto, muito frequentemente, somente estamos orando, esquecendo a nossa parte, que é a de vigiar os nossos impulsos, por vezes inferiores, que é o que aconteceu com o nosso amigo Gustavo Torres, né? Não basta só orar, nós temos que vigiar. Ele todo se preparando, envolto todo numa vibração de paz, de amor ali, ele mesmo se desequilibrou, ele não foi forte o suficiente para dominar a si mesmo, que é o que ocorre com todos nós quando nós entramos em desequilíbrios e praticamos
coisas que o nosso coração não sente. Às vezes por atos que estão sendo cometidos na nossa frente, por impaciência, nós nos desequilibramos e voltamos a ser o homem das cavernas, né? Muitos males podemos evitar dessa maneira, pois certas arestas são cortadas pela simples vigilância. Se sofremos mais, não é pelo passado, é por falta de discernimento no presente mesmo, né? Por desequilíbrio nosso, por invigilância nossa, por não tolerância, por não paciência. Em qualquer situação da vida, devemos estar vigiando, né? A gente já ouviu falar, quem nunca ouviu falar da paciência de Jó? Quem era Jó? Jó era um homem na Bíblia, né? Vou contar rapidamente. Jó era um homem muito rico, muito próspero, tinha muito gado, muita ovelha, tinha uma vida feliz, né? Conhecido muito pela sua justeza, era um homem de muita dignidade, de justiça, né? E muito obediente a Deus, certo? Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E dessa mesma forma ele criava os filhos, né? Dentro sempre da honradez e da justiça, né? Sempre preocupado em nunca pecar. É tanto que os filhos às vezes se reuniam em banquetes, né? As festas que eles faziam, os jantares, que às vezes de madrugada ele se levantava e ele fazia holocaustos, né? As oferendas para cada um dos filhos, para que Deus perdoasse, vai que os filhos estivessem pecando contra Deus, né? E era assim a vida de Jó, sempre obediente às coisas de Deus. E Satanás, a gente sabe quando as coisas estão tudo bem, né? Quando as coisas estão felizes, quando a gente está obedecendo a Deus, tem sempre algo nos espreitando. Porque é aí onde entra orar e vigiar. Satanás achava que Jó só obedecia a Deus porque ele tinha os bens. Deus, né, era um homem muito próspero, tudo era feliz dentro da casa dele, né? E falou isso para Deus, né? E Deus deixou que Satanás fosse lá e provasse Jó. Só disse que não era para matar. E Satanás foi lá, né? Num dia só ele matou os filhos, tirou toda a riqueza de Jó, matou os filhos e ainda por cima deu uma doença, né? Jó foi acometido por uma doença, mas Jó em nenhum minuto titubeou, né? Só que ele questionava, porque eles tinham naquela época a crença de que quando as coisas começavam a dar errado é porque tinham pecado. Então eles tinham que fazer as oferendas, tinham que ver o que estava errado, né? Mas Jó tinha a sua consciência de que ele tinha cuidado, ele não tinha cometido nenhum pecado. Então por que Deus estava, né, fazendo sofrer dessa forma, né? Vieram os amigos, né? E logicamente conhecendo que Deus era um homem muito justo, que Deus era muito justo, sabiam que Deus não estava fazendo aquilo, né, por injustiça. Então Jó deveria ter praticado algum pecado, né? Mas Jó orou, né, e pediu a Deus que, né, dissesse por que estava acontecendo, orou pelos amigos. A mulher veio para ele e disse: Jó, abandona isso, né? Assume que você pecou, que Deus está te punindo. E ele sabia que Deus não estava punindo ele, que não era Deus. Daí o próprio Deus veio e falou para Jó. Não explicou, né, o porquê de tudo aquilo, mas disse, né, o agradeceu não nessas palavras, né, pela obediência, por ele ter orado por todos os amigos e não ter fraquejado, né, ter continuado firme na sua obediência. E em todo o período, o que aconteceu? Jó teve paciência. Por isso que era conhecido pela paciência de Jó. Em todos os momentos de dor dele, ele esperou que passasse, né? Tinha os seus questionamentos, mas esperou Deus dizer o que aconteceu. Então, Deus chegou, restituiu toda a sua riqueza, né? A sua saúde e também teve mais 10 filhos, né? Então, que seja motivo de inspiração para a gente aprender sobre a não questionar Deus nas suas
nas coisas quando estão acontecendo na nossa vida, né? Mas sim a pedir a Deus que Ele nos dê a paciência, a serenidade, para aprender a esperar a tudo passar, né? Para quê? Para a gente não tomar a atitude que o Gustavo Torres tomou, né? Agir com imprudência, agir com impaciência, né? E assim, e aprender, né? Que quando a gente fala uma coisa, é muito difícil a gente colocar aquilo em prática, mas que a gente tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio para se manter firme nos propósitos de Deus, né? E agir de acordo como manda o Evangelho. E quando errarmos, aprender com a resiliência, se erguer e tocar em frente. Porque senão a gente nunca vai evoluir, né? A gente vai fraquejar porque a vontade que a gente tem é o quê? É de correr, né? Quando a gente se depara com as nossas dores, com os nossos defeitos, principalmente, quando a gente já tem essa consciência, a gente quer fugir. Mas a gente tem que pedir muito a Deus para a gente enfrentar a nós mesmos, né? Ter essa consciência de que somos falhos e que precisamos seguir em frente, senão a gente se acomoda num canto, né? E acaba ouvindo o que porventura outras pessoas venham a falar mal a seu respeito, né? Defeito todo mundo tem, né? O que a gente precisa é reconhecer os nossos próprios e seguir em frente, né? Muito bem, então vamos ver o que nós temos aqui. Sobre, eu coloquei aqui atrás, no capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 9, na instrução dos Espíritos, tem um trechinho que fala sobre a paciência, né, de Havre, de 1862. Então, nós temos aqui, ele diz, né, que não devemos nos afligir quando nós sofremos, né? Por quê? Qual é a função da dor na nossa vida? A função da dor é nos impulsionar para frente. Não é trazer para a gente o desânimo, fazer com que a gente desfaleça. Não. Quando a dor chega, a gente precisa refletir e a gente precisa ter uma atitude em relação a ela, né? Porque a gente precisa o quê? Aprender a resolver os problemas da nossa vida, né? Então, a dor é uma bênção enviada por Deus, porque é através dela que nós vamos aprender a ser melhores e vencer as nossas aflições, né? E os nossos defeitos. O Evangelho nos diz para sermos pacientes, porque paciência também é caridade, né? Porque é muito mais difícil que dar uma esmola aos pobres é saber perdoar aqueles que nos ofendem, né? Porque quando nós somos ofendidos, nós também muitas vezes ofendemos, né? Aqueles que nos fazem sofrer, pois estes foram colocados no nosso caminho para exercitarmos a paciência. Do mesmo jeito que tem pessoas difíceis, por exemplo, um parente difícil, né? Do mesmo jeito que ele é difícil para a gente, nós podemos estar sendo difícil para eles. Às vezes falta um diálogo, né? Sabemos que a vida não é fácil, mas se prestarmos atenção, temos mais bênçãos em nossas vidas do que dores, do que provas. Porque Deus ele vai dando conforme o tamanho da nossa força, né? Até nisso ele pensa, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele não vai dar uma cruz na qual nós não podemos carregar. Ele não nos deu a oportunidade da reencarnação, chegou aqui, nos largou aqui e foi embora. Não. Ele tem, como que nós podemos dizer, existe uma projeção, algo que a gente tem que ir cumprindo, né? De acordo com a nossa evolução moral e espiritual, né? Então, se não reclamarmos, antes agradecermos, menos penosa esta tornará a nossa vida quando estamos com Deus, né? Porque existem pessoas que o primeiro bom dia é uma reclamação. Ela passa o dia inteiro reclamando. É lógico, gente, que o peso da cruz se tornará muito mais
pesado, né? Se temos uma dor, todas as dores são difíceis, são provas que nos impulsionam a entrar para dentro da gente, para a gente refletir. Se a gente não reclama, começa a analisar e pedir a força a Deus, é lógico que esse intervalo do começo até o fim, a gente exercendo com paciência, nós vamos sair mais leves de todo esse processo, né? É preciso coragem. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia, que sofreu sem precisar se penitenciar, né? Somente por amor. E a nós deixou o seu exemplo de resignação, de devotamento, né? E nós precisamos expiar para merecermos uma vida futura melhor. É preciso paciência e devotamento nas coisas que Deus preparou para cada um de nós, né? Que Deus possa estar nos orientando, né? E a gente se esforçando. Porque precisa de um impulsionamento maior das nossas forças, né? Porque o nosso mérito estará aí. Deus fará. Mas se eu me ajudar e me impulsionar para frente, me esforçando e realizando as coisas que Deus proporciona no nosso dia a dia, né? Partindo já aqui para o encerramento, eu peguei um trechinho de um texto de Emmanuel, chamado Paciência, tá? Que ele fala assim, do livro Paciência, né? E chama-se a historinha, o textinho Paciência. Sempre que te faças possível, pede aos céus te fortaleça com paciência, para que não se te dificulte o caminho para a frente. A impaciência, ela não te servirá em circunstância alguma, né? Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Por exemplo, se nós vamos pedir um emprego, se agir com impaciência, é lógico que o empregador não vai querer dar. No momento de uma doença, se eu agir com impaciência, em vez de ser curado, essa doença pode até se agravar, né? Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietude e dificuldades em derredor de ti. Se almejas melhoria na promoção, no lugar onde estiveres, a impaciência te será empecilho à realização de desejos mais razoáveis. Se te revelas nesse tipo de intemperância mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir recursos dos mais simples, talvez te transformes em motivação de delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantém a serenidade necessária para que não destruas a formação de auxílio que já estará na direção do teu próprio caminho. Então, em relação a isso aqui, mantém serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço, que são a proteção dos anjos de guarda, né? A providência divina nos auxiliando. Se estamos em desequilíbrio, é lógico que a gente não vai dar abertura para que os bons espíritos, né? O nosso anjo de guarda se acerquem de nós. No fim, a gente acaba o quê? Afastando com as vibrações, os pensamentos, os sentimentos ruins, né? A paz em ti será paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos da paz, a fim de viver fazendo o melhor. Sorri ainda quando as dificuldades nos citiem por todos os lados, né? E para encerrar, hoje eu fiz uma ousadia, né? Como todo nordestino tem uma veia poética, eu resolvi homenagear hoje a paciência, né? Então, criei um poeminha simples. Então, vamos lá. A palavra paciência vem do latim, que é aguentar. Na dor, agir com prudência, com fé e esperança, sem lamentar. Jesus, com amor, nos ensinou, com abnegação, a tudo resistir. Ele, na dor, não reclamou, nunca pensou em desistir. A paciência é uma virtude, que com ela vem muitas atrás.
benevolência, amor, resignação, solicitude. Deus ajuda a quem muito faz. Ser paciente é fortalecer-se com o céu. Vencer dores com calma e resignação. Assim Jesus vai tirando o véu, fortalecendo de amor o nosso coração. Sem queixa, sem mágoa, sem remoque, a vida segue em harmonia, para que não tenhamos de sair a reboque, infringindo a lei, entrando em desarmonia. Assim é a vida que segue, aprender um pouco a cada dia. Feliz é aquele que consegue servir ao irmão e ter Deus como guia. Jesus assim nos falou: tendes fé que tudo alcançará. Paciência de Jó nunca se abalou. Assim Jesus nunca nos faltará. Sedes firmes com amor e alegria, muita luz no coração. Dia a dia Jesus em nossa companhia, servindo a vida com devoção. Por fim, eis a mensagem que Jesus de todos espera, que façamos florescer a ramagem do Evangelho que a tudo prospera. Prospera no bem e segue, servindo, amando e dando exemplo. Com amor e bondade tudo se consegue, o teu interior é o teu templo. Então, que possamos agir, né? A maioria de nós não é muito paciente, né? Mas que nós precisamos agir, no nosso reagir diante das dificuldades da vida, com paciência, com serenidade, porque entre o plantio e a colheita existe um tempo. E quando a gente quer adiantar essa colheita, a gente nunca se dá bem, o fruto nunca vai estar pronto, né? E mesmo assim as coisas da vida, né? As adversidades, as coisas que nós dizemos que são ruins, são para que nos impulsione para frente, para que a gente se transforme em pessoas melhores, né? Então a paciência é uma forma que nós temos de esperar que Deus possa estar nos ajudando, nos preparando para coisas melhores. Então, eu agradeço mais uma vez. Porventura alguém venha ver esse vídeo, que possa sentir a presença de Jesus. E vou pedir que Jesus possa estar abençoando a cada um, né? Abençoando a todas as famílias, levando a paz, a serenidade, o amor e a harmonia em todos os corações.